Seguindo aqui falando do norte da Bahia, porque os moradores de lá de Paulo Afonso estão apreensivos com relação à barragem de água da cidade. Barragem muito importante, há uma rachadura, eles estão acompanhando então essa questão. Bora ver. O complexo hidrelétrico da Chesf, em Paulo Afonso, tem 6 usinas, que juntas são responsáveis pela segunda maior produção de energia do Brasil. Na Paulo Afonso 4, a estrutura de concreto e pedras que formam um paredão de contenção de água tem 7.000 metros de comprimento e 35 de altura. A parte de dentro da barragem é chamada montante, aí onde fica a água. Já no lado de fora, na jusante, é onde mora o medo de alguns paulo-afonsinos, um vazamento de água no pé da barragem. O curso de água vazada se formou entre a chamada Saia do Dique e o fundo do bairro Perpétuo Socorro. Quem mora aqui vive com medo que o pior aconteça. Mas toda a vida foi assim, filha. A gente fica assustada, lógico, né? Quem não fica? Segundo os moradores mais antigos, esse vazamento existe desde a década de 70, mas com uma diferença. Naquela época existia uma inspeção para monitorar e controlar a quantidade de água que vazava. Dona Maria Antonieta, uma das moradoras mais antigas do bairro, me contou que nunca mais viu fiscalização por aqui. Até hoje não teve problema, mas como está havendo esses problemas com as outras barragens, a gente fica com medo. O vizinho de Dona Maria Antonieta é aposentado da Chesf e, mesmo entendendo todo o processo de construção da barragem, fica com um pouco de medo. Tudo que é feito pela mão do homem é falho, né? E eu mesmo não vi ainda nenhum suspeito, né? Mas eu acredito que tem que existir uma fiscalização, porque a gente vê acontecer nos outros, então a gente pode acontecer aqui. A usina PA4 recebe água do reservatório de Mochotó, onde também encontramos um vazamento. Em Salvador, nós mostramos as imagens ao engenheiro-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da Bahia, o CREA. Ele explicou que barragens como a de PA4 quase não apresentam risco de rompimento. Qual é o risco que uma barragem dessa tem a romper? Geralmente a gente trabalha com 1 para 10 mil ou 1 para 100 mil. Então é um número muito baixo, mas a gente não pode dizer que existe risco zero. Isso na engenharia a gente não pode colocar, apesar de que todas as obras deveriam ser seguras e garantir, mas a gente tem que dar esse número para poder quantificar um determinado valor. O presidente do CREA explicou ainda que esta calha, bem ao lado do pé da barragem, foi construída para monitorar o vazamento. É este equipamento aí, o vertedor, que mede a altura e a quantidade de água que passa do lado de dentro para o lado de fora. Você vê que essa água vai passar por dentro da barragem ou passar por baixo da barragem e vai alimentar essa região aqui e através da altura que tem nessa parte a gente sabe se está aumentando ou se está diminuindo. É claro que isso tem que ser analisado com o nível do reservatório lá em cima e também a chuva, porque tem contribuições de água também das habitações aqui do lado. O normal nesse tipo de barragem é que haja um fluxo de água por dentro dela ou por baixo dela. A preocupação é se esse fluxo aumenta com o tempo ou não e principalmente se a água é limpa ou não é limpa. Se a água for turva, significa carregamento de material, que aí é preocupante, né? Mas quanto à passagem de água, é normal. É preocupante, principalmente para quem mora ali coladinho, né, bem nos pés da barragem. Ainda sobre isso, nós entramos em contato com a Chesf, a companhia reafirmou o que o engenheiro do CREA disse aqui na reportagem, que as chamadas surgências são normais, assim como as canaletas, e que havia apenas uma preocupação ali com o lançamento de esgoto doméstico nelas. A Chesf disse ainda que tem um criterioso programa de manutenção das instalações das usinas, que faz inspeções constantes e que atende a todas as exigências legais. Em relação ao esgoto no dreno da barragem P4, citado aí pela Chesf, a Secretaria de Infraestrutura de Paulo Afonso diz que já retirou da canaleta e redirecionou o lançamento dos esgotos e também da água da chuva.